Olá, meus queridos nobres amigos inscritos e membros do canal Spook House. Assombrados, tio Spook aqui novamente para mais um vídeo, para mais uma segunda-feira. Uma segunda-feira filosófica, conceitual, de conhecimentos esotéricos, onde nós vamos responder a los scribes, las perguntas, los questionamentos. Tio Spook, eu tenho uma dúvida, onde pode ser respondida? Respondendo aos scribes, onde nós traremos elucidações a vocês, não é mesmo? Algumas pessoas repararam que tio Spook tá com um band-aid no dedo, né? Eu tava mexendo com uma arma que eu tenho aqui em casa e infelizmente ela cortou meu dedo, ela mordeu. Minha arminha está aqui em cima do móvel, não posso mostrá-la, senão o YouTube vai me encher o saco, tá? Mas eu tava mexendo na manutenção do meu equipamento, ela me mordeu. E aí, tudo bem, faz parte, não é mesmo? Levei para um armeiro, ele conseguiu arrumar a peça que estava pendente, mas deixou o corte no meu dedo. Essas coisas, né, tipo, coisa de menino, coisa de menino. Eu adoro essas coisas, mas tá ali, acontece. Ossos do orifício, como diria minha avó. Mas vamos lá. Trouxe aqui um monte de pergunta de praxe para a gente poder respondê-los à medida do possível, não é mesmo? Então eu trouxe algumas coisas que já foram respondidas, outras que a gente ainda não abordou o tema, mas vamos ver se eu consigo atender a demanda de vocês. Lembrando que são perguntas relacionadas aos vídeos publicados no canal. Nós não realizamos aqui consultas. Tio Spook, me ajuda, tem um bicho embaixo da minha cama, o que é? Você pode ver? Não. A gente não trabalha com consultas espirituais, ok? O que a gente faz aqui são tratamentos voltados à limpeza de casas e os tratamentos às enfermidades, seguindo princípios orientais, de técnicas orientais validadas e certificadas, como eu sou certificado internacionalmente, já mostrei os certificados para vocês. Então, sempre que vocês forem atrás de pessoas buscando ajuda, tratamento ou auxílio, sempre perguntem: cadê o seu certificado? Me mostra de onde você veio, qual a sua escola, qual a sua origem, aonde você aprendeu tais técnicas. Há necessidade de evitarmos Damares no mundo, não é mesmo? A mulher que se diz que foi licenciada, ali tem a sua escolaridade dentro do direito, da licenciatura, porque a igreja lhe deu esse direito. Mentira, nenhuma igreja tem o direito de formar profissionais para atuar dentro de uma sociedade, a não ser padres, bispos ou pastores ou o que for. Fora isso, não existe anuência. Então vamos evitar Damares. Tenho certeza de com quem vocês estão se tratando. Tem uma aqui da Cláudia, Cacau BTU. É a Cláudia. Olá, Rodrigo, meu nome é Cláudia, sou sua paciente, membro do canal. Tem uma dúvida sobre sua técnica. Você consegue visualizar o início de uma doença numa pessoa e avisá-la a tempo para que o tratamento durante as sessões para determinado problema? Vou dar um exemplo no meu caso. Eu faço tratamento de tireoide com você. Nessas sessões você consegue identificar o surgimento de uma doença nova, mais grave ou não em outra parte do corpo. Cláudia, toda a técnica que eu trabalho, ela tem sim essa possibilidade mediante a clarividência. A clarividência significa ver claramente através de. Utilizando-se da clarividência, podemos sim identificar doenças que estão surgindo, ok? É curioso porque, assim, pessoas que trabalham com bioenergia, eles podem seguir até uma linha atemporal de enfermidades. Então, eu posso, por exemplo, ver doenças que possivelmente irão lhe afetar. Então, já aconteceu de ver uma pessoa e falar, essa pessoa vai ter câncer, e essa pessoa, às vezes, pedia só um tratamento de limpeza geral. Já aconteceu, por exemplo, de análises, de identificar doenças sérias em pessoas sem que as pessoas tenham se manifestado. Então, a pessoa, às vezes, fala, eu quero só que dê uma limpeza, uma limpada geral aqui no meu corpo de energia. Aí você olha e você fala, existe a tendência de você ter câncer no útero ou no ovário, ou problemas sérios, menstruais, ou ter tendência realmente a ter nódulos nas mamas. Aí a pessoa fala, não, realmente, minha avó morreu por câncer de mama. Tá? Então existe sim essa possibilidade de ver enfermidades que estão se acomodando ou que existe uma herança genética já, vamos dizer assim,
agindo contra essa pessoa. Existe. Mas como a gente trabalha com um fluxo muito grande de pessoas, nós sempre pedimos para que as pessoas elas nos digam as doenças. Então, tem muita pessoa com depressão, fobias, vícios, traumas, muitas pessoas com câncer procurando ajuda. Então, ela já vem com a doença. Então, eu não vou fazer uma análise da foto. A pessoa já me diz o que ela tem e eu sou rapidamente direcionado à enfermidade que ela está buscando curar. Tá? Se a pessoa fala, quero uma análise da minha foto, aí mediante a análise a gente pode verificar realmente quais são os pontos de energia que estão sujos e qual é a tendência de doenças que esses pontos podem atrair. Isso pode ser feito sim. Mônica Galcês. Olá, Rodrigo, tudo bem? Meu nome é Mônica Galcês, tenho 40 anos, sou inscrita e viciada no canal, pois assisto todos os dias. Sou budista de Nichiren Daishonin, sou Kagai, internacional desde criança e quase tudo que você fala corresponde à minha religião, filosofia de vida. Mas a pergunta é a seguinte: quando um ente querido falece, por mais triste que ficamos, não podemos lamentar e nem ficar arrasados por dias. Não é porque somos frios, mas porque a energia dele sente o nosso sofrimento e acaba meio que atrapalhando o processo. Você entende dessa forma também ou tem uma outra explicação? Eu vou explicar. Na minha religião, enviamos orações aos falecidos para que atinja a iluminação, mas sei que tudo depende do karma dele também para que possa renascer plenamente. Não enviamos orações invocando ou chamando somente mentalmente para que atinja essa energia. Gostaria de saber sua opinião, pois é muito importante para mim. Um grande abraço para você e para a Dani. Desejo muito sucesso com esse canal maravilhoso. Muito obrigado. Mônica, eu sigo os preceitos do budismo tibetano há mais ou menos mais de 10 anos, para falar a verdade, tá? Foi quando eu tive o primeiro contato com o Lama Gangchen Rinpoche, que me ensinou as técnicas de autocura, junto com o Lama Michel, todos aqueles conceitos da família Kagyu. São muitas famílias, a gente se atrapalha aqui, dentro da família Kagyu, tá? Depois disso, eu fui para outras famílias para complementar o meu ensinamento ou mesmo aprimorá-los, tá? Então, a Dani, ela frequenta um budismo e eu frequentei também junto com ela, mas eu estou com tendências da família Gelugpa, que eu acho um conceito muito legal, um budismo esotérico sensacional e que tem muito mais a ver com as coisas que eu acredito, tá? Provavelmente eu frequentei em muitas outras vidas esse tipo de budismo porque eu me identifiquei horrores com ele. E tem técnicas de cura maravilhosas lá dentro, tá? Então, o Nichiren, eu conheço pessoas, mas eu nunca frequentei o Nichiren, tá? O Nichiren, ele é considerado um budismo recente comparado com toda a linhagem budista tibetana que nós temos hoje, tá? O budismo tibetano remete a 2.500 anos atrás e o budismo tibetano Vajrayana que nós seguimos, existem manuscritos do século III, tá? O Nichiren, ele é mais recente, se não me engano o Nichiren é do século XII, século XV, por aí, tá? Então, consideravelmente ao budismo tibetano ele é mais recente. Sobre a questão do falecimento, como você coloca, quando um ente querido falece, eu não me dou o direito de lamentar a sua morte e tal. Não é que significa que você é fria, né? Mas porque ele sente a sua energia. Não é bem por aí. Existem vários apontamentos a serem colocados. Primeiro, quando você reza por um ente querido, existe a questão do apego. Então, nós geralmente pedimos para que pessoas do templo façam um procedimento de oração, não nós, outras pessoas, que são neutras e que não possuem essa energia do apego do ego ou de relacionamento que nós tivemos com esse ente querido. Nós acendemos lamparinas, solicitamos a eles o acender de lamparinas, é pago, é cobrado isso, e claro que a lamparina custa, né? E a cerimônia por si só, tá? Então, nós evitamos ter contatos com os entes queridos. Existe uma questão do ego, do apego, que é fundamental a gente se desconectar das pessoas, porque isto é um impeditício para que a nossa consciência realmente volte ao grande oceano, ou à consciência búdica, ou como vocês chamam de Deus.
Quanto mais você se apega às pessoas, cria uma codependência, seja uma dependência por meio de paixão, de amor ou de parentesco, vocês geram um fator impeditício do desapego. Então é sério isso, tá? Então por isso que se faz necessário entender os princípios da morte, entender a função de cada indivíduo, né? Entender o porquê cada indivíduo existe, livrar-se dos conceitos de parentesco, da codependência amorosa do parentesco, da necessidade das amarras e poder ter uma vida individual. É um conceito complicado, mas é assim que tem que ser, tá? Senão você fica preso à pessoa. Fora isso, quando você cria essa codependência da pessoa, você alimenta constantemente formas de pensamento, e essas formas de pensamento, elas são um mecanismo meio que de bumerangue. Então, essa pessoa morreu, ela está se desconectando do planeta, está realmente voltando ao seu Criador, e você fica toda hora chamando. Essa energia, ela vai bater de frente para esse ser e vai voltar na sua direção. E quando volta na sua direção, né, você cria esse princípio do efeito bumerangue. Então, ela não vai conseguir se desapegar porque você está alimentando vamos dizer assim, a demanda dessa pessoa constantemente ao seu lado. E isto é ruim. Não se pode agir desta maneira. Existe a necessidade, sim, do desapego total. Senão vocês não vão conseguir sair desta vida. Vocês têm que aprender a se desapegar com rapidez, tá? Vanessa Ilana. Olá, Rodrigo. Meu nome é Vanessa, sou inscrita em seu canal há pouco tempo, mas já maratonei quase todos os seus vídeos. Poxa, a minha pergunta é, aqueles símbolos que você e a Dani mostraram no vídeo Galdrabok. Que vídeo, hein? Eu gostei de fazer aquele, a Dani também. E a gente até teve uma ideia de poder trazer pessoas ligadas ao, vamos dizer assim, ao druidismo, às culturas nórdicas, para a gente poder fazer algumas evocações aqui em casa e gravar. Mas tem pessoas que não querem aparecer no YouTube, então é complicado, né? Eles estão no direito delas. Então seria legal trazer pessoas que conhecem muito esse assunto para a gente poder comprovar se realmente aquela energia é correlacionada às entidades, às divindades do druidismo, do xamanismo, do que for. Mas o Galdrabok, se alguém resolver reproduzi-los para tentar se beneficiar com riquezas, terá problemas ou não funciona para quem não conhece o ritual? Oferece algum perigo? Porque em alguma parte do vídeo eu escutei vocês falando que fora da Islândia e nada disso funciona. Desde já agradeço e parabéns pelo canal. Vanessa, se símbolos desse tipo ou se essa magia realmente trouxesse riqueza às pessoas, ninguém iria para qualquer outra religião no mundo a não ser fazer esse tipo de coisa. E isso se aplica também às idiotices da Goetia, às idiotices de certas magias, que as pessoas acham que ao fazer esses sigilos, esses símbolos, tudo isso daí, vai conseguir riqueza, pactos financeiros, escravos amorosos, vai conseguir tudo isso. De novo, se isso realmente fosse verdadeiro, as pessoas não mais teriam a Bíblia, não mais existiria o budismo, não mais existiria nada, a não ser macumbaria, entre aspas, ok? Macumbaria esotérica desse tipo, ok? Então esqueça, porque nada disso atrai riqueza, nada disso. O Galdrabok, a Dani tem mais conhecimento do Galdrabok do que eu, mas pelo que eu posso falar do que foi feito é o seguinte. O Galdrabok é um livro de uma época, dentro de um princípio. Então existe lá o paganismo, o druidismo, os celtas e tudo mais. Eles criam seus princípios mágicos, seus mecanismos de guerra e seus mecanismos de proteção. Baseado num conceito de um povo, numa doutrina de um povo e todas as suas crenças. Você não pode pegar um livro de uma época e querer reproduzi-lo em sua vida, porque isso infringe em milhões de aspectos. Primeiro, você não sabe quem são aqueles deuses na qual eles estão se reverenciando. Você não sabe como eram as práticas daquela época.
você não entende nem o idioma que era falado naquela época. Então, como é que você pode querer pegar um mecanismo dito mágico e poder reproduzir em sua vida sem ter o menor conhecimento daquilo que é ensinado? Não se pode. Aqueles sigilos, aqueles símbolos, aqueles desenhos que nós analisamos, eles eram, em sua grande maioria, de mal dizer. Ou seja, eram mecanismos de guerra, de combate e mecanismos que poderiam levar uma pessoa até mesmo a ter sérios problemas de saúde, ter doenças e ter realmente cobranças espirituais. Existem seres dentro da cultura do paganismo, dentro do druidismo, de outras mitologias da Europa, que podem vir a afetar um ser humano. As energias são daquela época de um povo. Então eu não posso desapropriar aquela cultura e querer aplicar numa vida de uma pessoa que nasceu num outro país, numa outra época e num outro contexto. Eu não posso. Então, assim, é muito legal esse vídeo, eu gostei muito de fazer. Teve pessoas que realmente estudam o druidismo e que vieram falar com a Dani e falaram, cara, eu vi o vídeo de vocês, vem cá, vocês podem tirar umas dúvidas de uns sigilos, uns símbolos, algumas coisas que estou fazendo aqui, porque eu estudo isso. Então, eu quero saber se existe fundamento ou não, tá? E amigos da Dani também vieram falar com a gente, foi muito interessante assim o que aconteceu. Mas, de novo, eu nunca mexeria com aquilo, tá? Eu realmente respeito por fazer parte de uma tradição, de um povo, de uma cultura e que não se aplica nos dias de hoje. Não existe fundamento para pessoas leigas quererem utilizar aquele sistema. Só para pessoas que estudam, vivem e respiram o druidismo é que podem ter acesso àquelas informações porque sabem como manuseá-las. Igor MZ. Olá, Rodrigo Universitários, boa noite. Meu nome é Rodrigo Igor, tenho 15 anos e moro em São Paulo, capital. Minha dúvida é o seguinte. Quando nós ouvimos os EVPs, as manifestações espirituais estão quase sempre em linha de ruído ou com interferência ao ruído de caminhão e etc. Minha pergunta é, se um EVP for gravado nas famosas salas anti-ruídos ou câmeras anecoicas, nunca ouvi falar disso, que isolam de qualquer ruído e também ondas eletromagnéticas, que até uma pessoa que estiver em uma dessas salas pode ouvir seus até órgãos funcionando, soltando. Voltando ao assunto, você acha que um EVP gravado em uma dessas salas pode trazer manifestações diferentes ou ruídos mais perceptíveis da forma que não há interferência de fora da sala? Eu não tenho a menor ideia, Igor. Primeiro que assim, para você usar uma sala dessa, eu vou precisar de um dia inteiro gravando. Ou seja, na verdade, uma noite inteira gravando, tá? Quem é que tem uma sala dessa que pode me disponibilizar por uma noite inteira de gravação? Estúdios de gravação que têm as salas com acústica, eu não posso alugar uma sala desse por uma madrugada inteira. Não posso. O cara ganha dinheiro com isso. Tá? Ou posso trazer a Anabelle aí nessa sua sala acústica só para ver o que vai acontecer? O cara vai falar, cara, você tá de brincadeira comigo, né? Isso é um estúdio de gravação, você vai querer o quê? Invocar o demônio aqui na minha sala? Não. Você vai atrair energias ruins? Qual o intuito de gravar aqui em casa? Demonstrar que existem manifestações na minha casa. Assim como acontece manifestações na casa de qualquer um. Então isso é factível acontecer na minha casa, na sua casa, na casa do Pedrinho, Zezinho, Luizinho, numa casa de sapê ou o que for. Em qualquer lugar essas energias podem se fazer presente. Então eu vou comprovar na minha casa. Tem pessoas, infelizmente, que têm uma capacidade menor de percepção do mundo espiritual, que vai dizer, tio Spook gravou ali num estúdio, então só tem isso no estúdio. Não, cara, isso tem na sua casa. Mas você gravou num estúdio. Não. Então eu vou trazer na minha casa para que vocês vejam que na minha casa não difere da casa de ninguém. Todas as casas podem sim atrair esse tipo de coisa, esse tipo de energia. E outra, o que eu trago para vocês é o seguinte, vocês vão ouvir a linha do ruído e perceber que existem manifestações sobre essa linha. Caminhão, caçambeiro passando na rua, tudo isso eu retiro. As marcações que eu faço são exatamente sons que estão acontecendo em tempo real naquele momento. Que
saem de efeitos de moto, carro, caminhão, avião. Até porque existem horários para caminhões circularem em perímetros urbanos. Então, sei lá, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não tem caminhão circulando na rua. Não vai ter. Você pode ter um caçambeiro que passa, mas ele passa tipo, sei lá, quarta-feira ou quinta-feira. Não é todo dia que passa o caçambeiro na rua. Então, o que eu trago para vocês é durante a semana, na madrugada, e eu retiro completamente essas tendências que pode ser uma moto, um carro, um caminhão. Até mostro para Dani. Dani, vem cá, vem escutar o que a gente pegou. A Dani já sabe o que é um som de um caminhão, de um caçambeiro e tudo mais. E a gente limpa isso daí, no sentido de eu não faço marcações. Vocês vão ver muito disso ainda no canal. Gabriel Ferreira, aquele que não é cristão e que respeita o budismo. Bom dia, tio Spook. Minha dúvida sobre o uso de maconha. Em outras culturas é usada para certas finalidades. Acho que até espiritualmente. O uso aqui no Brasil, a finalidade é outra. Pergunto, eu uso para relaxar, jogar videogame e me ajuda a dormir. Por ser considerado uma droga leve, como ela pode afetar o meu corpo de energia e atrair criaturas? Pode haver sérias complicações? Estou querendo deixar de usar e até fazer a limpeza. Como já dito, não adianta fazer a limpeza e continuar no erro. Obrigado, tio Spook. Pode responder este vídeo caso queira. Em vídeo caso queira. Gabriel, eu sinto muito, cara, que assim, é uma droga, cara. Infelizmente, você é um maconheiro. Gabriel, aqueles que dizem que maconha é de Deus, maconha é uma planta e deve ser respeitada, tá na natureza, tá aí para consumir. Tem muitas plantas que você também pode consumir até se matar, não tem problema nenhum, porque tá tudo aí é de Deus. Existem povos indígenas, uma cultura brasileira, por exemplo, que utiliza de certas substâncias para realizar a sua cultura, ou seja, a sua prática, a sua fé, a sua cultura indígena. Você não é indígena, você não é nem descendente de índios, você não tem que utilizar como referência esse tipo de coisa. São contextos. Os caras utilizam ali dentro de uma cerimônia, até mesmo para vocês terem acesso à ayahuasca, o cara ele tem que ir lá, é um cara específico que vai colher a planta dentro de um processo de respeito, o cara vai moer, o cara vai colocar para ferver, o cara faz toda uma cerimônia, o cara pode até fazer orações dele, o cara pode fazer, tem todo um princípio, não é só pegar a droga e tomar, não é só acender o cigarrinho de maconha e falar, pô, aí, hein? Em louvor aí aos deuses do Xingu, porra, que doideira. Nós temos culturas específicas ao longo de toda uma história que utilizaram-se ou não de certas substâncias alucinógenas com um intuito religioso. Você não faz parte dessas culturas. Se você não faz parte dessas culturas, você não pode utilizá-las como argumento para nada. Nada. Então assim, Gabriel, você utiliza droga. Você, infelizmente, caiu nessa da utilização da maconha, você está dependente da maconha. Sinto, eu recomendo que você pare. Por quê? Como toda droga alucinógena, ela vai abrir, sim, pontos, buracos sujos no seu corpo de energia. E vem os famosos obsessores da maconha, de drogas, de vícios. Nós já apresentamos esses seres aqui no canal, já tem vídeo de limpeza de casa, onde nós documentamos e mostramos isso às pessoas. Eles existem e são reais. Com isso, a maconha abre sim porta para outras drogas. E aí pode criar essa dependência para a entrada de outros seres do mundo espiritual dentro da sua casa. E você vai colocar não só você, mas em risco toda a sua família. E eu recomendo que as pessoas parem com os vícios, por favor. Seja do cigarro, da bebida ou de qualquer droga. Não faz bem. Faz o seu corpo de energia sim ficar suscetível a qualquer tipo de ataque do mundo espiritual. E o mundo espiritual não vai ponderar até realmente te tornar-se um desses obsessores. É simples. Aleister Crowley, não, Aleister Freires. O nome dele é Aleister Freires. Podia ser Aleister Crowley.
Olá, Rodrigo, tudo bem? Fiquei intrigado quanto a uma coisa que você disse em um dos vídeos em relação à clarividência. Você disse que ela não é uma mediunidade. Diz que ela não é uma mediunidade. O que seria? Se puder responder, por gentileza, agradeço. Vamos lá, Alistair. A clarividência é uma habilidade relacionada ao ser humano que pode ser desenvolvida mediante as percepções iniciais sensoriais que uma pessoa tem. Vamos lá. Eu brinco que o Espiritismo fez uma apropriação cultural de uma coisa que não diz respeito ao Espiritismo. Por quê? Se você pegar o livro, por exemplo, A Terceira Visão, do 13º Gyatso, ele fala sobre clarividência. Quem é o 13º Gyatso? É simplesmente o Dalai Lama em sua vida passada, tá? Livros budistas do século III, do século I, ou até mesmo da época do Siddhartha Gautama, já traziam conceitos sobre clarividência. Livros hindus já trazem conceitos sobre clarividência. Eu lembro que eu estava no Scribd procurando livros interessantes para ler, e estava lá um grande mestre hindu que explica o que é clarividência e o que é evidência. Então não tem nada a ver com mediunidade. Mediunidade é uma palavra criada no século XIX por uma doutrina espírita que propaga que pessoas que têm habilidades sensitivas podem vir a se transformar em possíveis médiums. E isso está no livro dos médiums do nosso queridíssimo Allan Kardec. Então nós estamos falando de conceitos do século I, do século II, depois de Cristo, contra conceitos do século XIX, que foi, apropriou-se de conceitos que não fazem jus a essa doutrina. Então eu não posso dizer que a clarividência está relacionada à mediunidade. A clarividência está ligada a conceitos mais antigos do que a Bíblia e que trazem toda a possibilidade de pessoas que já têm a consciência aberta para o mundo espiritual, já possuem a sua sensibilidade a energias para poderem desenvolver certas habilidades, seja a vidência ou a clarividência. O hinduísmo possui a vidência. No budismo, alguns são considerados como oráculos e podem ter a possibilidade de se transformar como videntes a grandes reis ou a grandes lamas do budismo, tá? Existem cerimônias de oráculos no Tibete. Isso pode ser encontrado na internet, tá? E quem assistiu, teve lá, tem um filme sobre o budismo que também mostra, eu acho que é o livro que conta a história do próprio Dalai Lama. Tem um nome estranho, a Dani até me apresentou esse filme, onde mostra os oráculos, tá? Então, assim, existe sim esses oráculos, eles são videntes, mas são poucos. O que mais temos é a clarividência, a habilidade de ver entre as pessoas ou entre as coisas. Então, assim, quando eu falo que não existe vidência ou clarividência dentro da mediunidade, é porque, de novo, há uma apropriação indevida de conceitos pelo Espiritismo que não faz jus a ele. Allan Kardec se apropriou de faculdades mediúnicas que podem ser desenvolvidas ao longo das percepções de um indivíduo e colocou isso dentro da doutrina dele, o que faz com que ele seja responsável por todos esses conceitos, o que não é verdade. Ele simplesmente esqueceu de colocar uma nota de rodapé dizendo: tudo isso foi observado ao longo da história e está sendo agregado dentro de uma doutrina espírita por meio de a observação de outras religiões. E isso é que me deixa chateado. Então eu não coloco a clarividência como uma parte da doutrina mediúnica do seu Allan Kardec, e sim como um conceito de escolas esotéricas orientais que são mais antigas do que até mesmo a Bíblia. Então, é por isso que eu digo, clarividência não está associada à mediunidade. Não pode ser colocada desta maneira. Cecília Segato Couto, aquela que não é cristã e que não tem preconceito com o budismo. Desculpe minha ignorância, mas depois de assistir mais de 200 vídeos, seus pulando os anúncios, é que eu fui achar um dizendo para assistir os anúncios, para seu canal receber do YouTube. Tente divulgar mais isso nos próximos vídeos, achei que só as curtidas já garantiu seu lucro. Cecília,
Vamos explicar como funciona tudo às pessoas, ok? Imagina o seguinte, vocês têm o seu trabalho todos os dias. E aí quando vocês vão receber ao final do mês, vocês percebem que, opa, veio um valor menor. Por quê? Aí vem um gerente e fala, não, é que aquele trabalho que você fez é um trabalho tão ridículo que eu acho que nem valeria a pena eu te pagar por isso. Vocês iam ficar bravos? Não iriam? Com certeza. Né? Ou o gerente fala, você fez um trabalho tão ruim esse mês que eu acho que você não merece receber por isso. Então, o YouTube, ele tem um valor elástico de pagamento mensal. Eu posso receber $1, posso receber $5 e no mês que vem eu posso receber $2. Não existe um pagamento fixo para YouTuber. Cada mês varia de acordo com as propagandas que são colocadas, os anunciantes que se predispõem a anunciar no meu canal, que quem escolhe é o YouTube, e a visualização dos vídeos. Se ninguém assistir os meus vídeos, eu não ganho nada. E aí eu não tenho por que continuar no YouTube. Porque eu preciso continuar fazendo vídeos e esperar que vocês assistam, o YouTube me pagar para que eu consiga existir pagando meu aluguel, meu condomínio, minha conta de água, luz, telefone, e aí sim continuar fazendo vídeo para vocês. Se ninguém assistir aos vídeos, ninguém assiste às propagandas, ninguém assiste nada, eu não ganho visualização e o YouTube me expurga da plataforma por não trazer receita a ele. Isso se chama-se capitalismo. Então, eu peço gentilmente para que as pessoas assistam às propagandas. Tem pessoas que escrevem no box, tem pessoas que geralmente escrevem lá todos os dias. Galera, assistam os vídeos do Tio Spook do começo ao fim, assistam as propagandas ou deixem as propagandas rolar. Porque o YouTube vê que a propaganda foi realmente assistida e eu ganho para continuar meu trabalho aqui na plataforma. Caso contrário, é complicado. Aí eu tenho que ficar dependendo, por exemplo, de vídeos do Clone, do Lucas Lira, do Ambu, do Rafael Ferpa, de outros, do Calvazone, de outros canais que vocês me pedem para analisar. Lembrando que eu não posso analisar Luan Mendes e nem Kid Boy Chechel e nem Caça Fantasmas Brasil, para daí trazer notoriedade. Sabe, tem que esperar o Lucas Lira ir até o cemitério lá onde está enterrado o Seu Madruga para poder fazer um vídeo para vocês, me surpreender com o que eu estou vendo e aí eu ganho notoriedade. Caso contrário, ninguém assiste os vídeos, ninguém assiste as propagandas e quem se ferra sou eu, tá? Então, é complicado. Eu preciso que vocês assistam as propagandas. Eu preciso que vocês realmente me ajudem fazendo a parte de vocês. Por isso que eu falo sempre, eu sei que é chato, mas por isso que eu falo sempre, assistam aos vídeos, porque tudo aquilo que vocês estão perguntando já foi publicado no canal. Todas as dúvidas já estão nos vídeos. Se vocês não assistem os vídeos, isso aqui vai virar um blog. Não vira um vlog, vira um blog. Porque todo mundo quer tirar suas dúvidas no box dos vídeos. E aí eu não ganho nunca mais, porque as pessoas não vão assistir um vídeo de meia hora. Elas querem a resposta pontual ali e acabou. E quem se ferra sou eu, tá? Mas é isso, quero agradecer a todo mundo, muito obrigado. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos, a retirada das energias ruins que estão sobre vocês, tratamentos para problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais ou o que for, e as limpezas de casa, devem encaminhar a sua solicitação para limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa Seja Membro, que é só clicar aqui embaixo e doa R$8 por mês, e o PayPal por meio de doações, tá? Tem tudo aqui direto na descrição do vídeo. E para aqueles que querem realmente ter um objeto pessoal aqui do Spook Houses, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.